Então agora, gente, vamos passar os nossos cuidados com versículos. E esse vídeo vai ser mais curto que o louvor, porque o louvor é um negócio mais complicado de explicar. Os versículos, eles também sofrem do mal das viúvas. De novo, linhas muito preenchidas, seguidas de linhas pouco preenchidas. E no versículo, ó, nesse exemplo aqui, fica muito mais feio projetar um treco desse. Então nós também temos que desfazer essas viúvas nos versículos. Eu diria não só as viúvas, mas também tem alguns versículos que eles são um pouco grandes, que vai só uma frase ou duas frasezinhas curtinhas para um segundo slide. Eu particularmente acho bacana colocar tudo em um slide só, porque às vezes o pastor vai ficar voltando muito para o versículo, e se a gente dividir o versículo entre muito conteúdo e só duas frases no segundo slide, pode ficar ruim para a gente ficar indo e voltando. Então, assim, não só as viúvas, mas também prestar atenção nisso. Se o versículo tiver dividido só com uma frase, duas linhas no próximo, coloca tudo junto também. Eu acho que fica melhor para a gente projetar. E o nosso segundo cuidado são com as margens, né? Atenção aos limites da margem. Por quê? Na nossa igreja nós temos um telão muito grande. Então, se a nossa linha do versículo, isso também conta para o louvor, mas é mais perigoso ainda no versículo. Se ele ocupar o espaço todo, de ponta a ponta, no telão, vai ficar muito ruim, cara, a visualização. Se a gente puder trazer uma visualização mais confortável para a igreja, né, do caso de deixar tudo centralizadinho, bonitinho no telão, é melhor. E a dica que a gente tem aqui é sempre observar o comprimento que fica aqui entre o nome da série e a cruz da ILAN, da logo da ILAN. Esse aqui é o nosso parâmetro desse limite. Aí você pode até achar que, tipo assim, a maioria dos versículos que podem correr esse risco de desrespeitar isso aqui são os slides de domingo, né? Mas a gente também, quando vai ajeitar o versículo para o midweek, a gente também tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes, lá na nossa viuvinha, só tem uma palavrinha aqui, ó. Isso aqui, às vezes a gente quer ajustar a viúva puxando a caixa de texto. Eu, particularmente, tomaria cuidado de ajustar assim, porque a gente pode acabar ferindo a margem do versículo. Então, o certo é a gente fazer igual a gente faz no slide de louvor, achar um lugar na frase para a gente quebrar e tirar e remover essa viúva. Evitar o máximo possível mexer na caixa de texto, porque se a gente não mexer na caixa de texto, a gente nunca vai ferir a margem. Então, como idealmente os versículos têm que estar apresentados? Assim, bem centralizadinho, bem bonitinho, para que a visualização de leitura seja confortável. Então vamos lá, para os exemplos que nós temos. Temos aqui Isaías 51, do 3 ao 6. A minha versão aqui, ela está em inglês, porque é a Bíblia que o próprio presenter gratuito fornece, tá? Mas para fins práticos, dá, tranquilão. Deixa eu só colocar um fundo aqui, top. Aí vocês lembram que eu falei que o segredinho para a gente observar é o tema, né, a série do mês e a logo da ILAN. Só que nem sempre a gente vai ter isso. Por exemplo, esse daqui é o midweek de fevereiro, não tem, só tem a cruz centralizada. Então o que nós temos? Nada de referência da margem. Por isso que eu digo, evite ao máximo usar a caixa de
texto para fazer os ajustes. Então, beleza, temos aqui um versículo e temos aqui 2 palavrinhas, às vezes é uma palavrinha no slide seguinte. Isso acontece muito, eu não sei por que isso acontece, sabe, no programa, só que isso aqui a gente tem que corrigir, porque imagina, o pastor ele tá lendo na cadência dele lá, aí a última palavra que ele vai ler tá no outro slide. E às vezes a gente perde o tempo de projeção disso aqui, porque tem um certo tempo, né, do que eu tô fazendo no computador do que tá aparecendo no telão. Tem alguns segundos entre a projeção, então eu vou perder o tempo se eu deixar assim. Então eu tenho que corrigir isso aqui. Aqui nós temos mais uma viúva, vamos corrigir isso aqui. Outra viúva, mais uma viúva. E olha só o que eu falei, a frasezinha que idealmente é melhor que esteja junto lá da família dela. Então vamos lá. Vamos lá de novo, Midweek, pelo amor de Deus, clica no editor e vamos lá. Vamos começar lá de cima. Eu vou pegar esse off melody, então a gente dá um comando X. Se você mexer a caixa de texto, dá um comando Z que ela volta para o lugar onde ela estava, tá? Comando V. E pronto. Eu nem preciso fazer mais nada. Quando a gente clica aqui no mostrar, a gente vê aqui, ó, perfeito. Aí deixa eu pegar um fundo aqui com mais informação, porque além da gente tomar cuidado com as margens laterais, a gente não pode deixar que o versículo alcance esse espaço aqui de logo, tá? Tem vezes que o versículo toma essa parte aqui de logo. Então, de novo, é importante a gente chegar cedo e é importante que a gente tenha tudo cedo no começo do culto para a gente poder testar. Porque eu já recebi texto de oferta que não deu tempo de ver o tamanho do texto e pegou, cara, na logo aqui e fica feio essa projeção, sabe? Fica atropelando a informação aqui e fica muito feio, tá? Lá na frente a gente vai ter esse exemplo. Aí você vai falar assim, pô, mas normalmente a gente só pega um versículo na Bíblia e coloca e dá certo. Sim, gente, mas tem vezes que ele sobrepõe mesmo. Então, se você pegar um versículo aqui e tu achar que aqui o livro, o capítulo e o versículo estão muito aqui para baixo, e você achar, cara, isso tá com cara de que vai pegar na logo, você diminui, cara. Dá um comando A no texto e diminui aqui o tamanho. Porque se pegar na logo, fica muito feio, cara. Aí você vai falar, pô, mas eu recebi o versículo na hora que tava cantando louvor, não vou ter tempo de fazer essa edição. Realmente, cara, o ideal é que a gente tenha tudo antecipado. Por isso que a gente tem que estar sempre alinhado com quem? 5 estrelas. Porque aí os 5 estrelas vai ver pra gente qual é do cara do que vai dar oferta, tá ligado? Aí se ele falar, pô, mas o cara que falaram que vai dar oferta ainda não chegou, aí meu filho, você chora. Aí realmente não tem o que fazer. Mas tudo que a gente puder observar, que a gente puder editar, pra gente fazer uma boa projeção, é melhor a gente já ter. Aqui vamos corrigir essa viúva. Deixa eu ver se aqui no for vai ficar bom. Não, ficou horroroso. Pronto, agora sim eu consegui fazer. Viu? O versículo a gente tem que ir pescando, cara. Vai pescando, porque a gente não quer mexer na caixa de texto. Mais uma.
Às vezes, se você bater o olho assim e falar, cara, isso daqui não tá me parecendo viúva, não. Vou deixar, deixa. Fica ao teu critério, cara. Mas eu só tô passando aqui pra vocês pegarem bacaninha assim como é que a gente faz essas correções de viúva. Pronto, agora aqui chegamos nele. O versículo que tem só a frasezinha. Não tem problema, cara, a gente diminuir o tamanho da letra. Sabe? O que a gente não pode fazer é deixar uma frase, duas frases. Se for 3, você deixa, porque aí significa que o versículo é realmente muito grande. E se você colocar ele para ficar numa caixa só, vai ficar muito pequeno. Aí essa parada aí a gente não quer não. Mas se for 2 frases, cara, dá para colocar aqui tranquilo, mano. Cortei lá, Command X, colo aqui no Command V. Realmente, ó, se eu clicar aqui no mostrar, olha aqui, ele fica muito grandão, passando aqui o meu limite e ainda corta aqui o pedaço do negócio. Então, realmente ele era grande. Só que não tão grande que eu não possa diminuir o seu tamanho. Tá, a gente chegou num limite. Eu não gosto de ultrapassar 55. E ficou com viúva. Então eu vou corrigir essa viúva aqui. Essa viúva eu não vou conseguir corrigir sem fazer outras viúvas ou sem prejudicar o meu limite aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo, só que ele tá muito rentezinho assim. Eu particularmente não curto que fique muito rente aqui. Mas se para você tá de boa, tranquilão. Mas vamos medir aqui. Ó, olhando aqui assim, eu consigo dar uma esticada. Então, vamos dar uma esticada. Vamos botar isso aqui para lá de volta. Ó. Sempre que mexer na caixa de texto, gente, você tem que procurar centralizar ela, tá? Dá uma olhada aqui. Pra mim, não tá aparecendo, mas lá no PC da mídia, quando a gente for mexer aqui, vai aparecer as nossas linhazinhas de referência, tá? Pra mim não tá aparecendo, mas vamos ver se eu acertei aqui e não feri a margem. Olha aqui, ó, cruz. Oh, mas eu fiz uma linha reta bem de bêbado. Ó, aqui não. Aqui não. Então, assim, tá certinho, tá? Então, só usa esse ajuste na caixa em último caso, beleza? Normalmente você não vai precisar mexer, porque já teve vezes que para ajustar, para tirar a viúva, mexeu muito na caixa de texto, cara. E aí ficou perigoso, tá ligado? Então assim, pra gente evitar isso, a gente não mexe na caixa de texto. Só em último caso você mexe na caixa de texto. Enquanto você conseguir ir ajustando o texto só dando enter, beleza. O ideal é que seja assim. Mas em último caso, tranquilo mexer na caixa, desde que você centralize depois, tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida, reveja o vídeo ou manda no zap.